E aí, meus bidos visionários, e aí, meus bidos sensitivos da força. Bom, galera, hoje estou aqui para falar sobre uma animação muito especial que teve a sua estreia no ano passado e que eu senti que eu fiquei devendo de falar sobre essa série, sabe? Era pra eu ter falado no ano passado quando saiu a sua primeira temporada, só que aí aconteceram algumas coisinhas que me impediram de fazer esse tipo de vídeo. E aí, como chegou este mês de Star Wars, em que eu decidi comemorar Star Wars, falei de Bad Batch na semana passada, decidi falar desse produto essa semana, na semana que vem vou falar de HQ, na outra semana vai ter uma discussão no canal, enfim, eu planejei várias coisas para homenagear o meu amor por Star Wars e ao mesmo tempo a data 4 de maio, né, de May the Force be with you, em relação a Star Wars como um todo. Então hoje eu estou aqui para falar sobre tudo que eu acho e que eu gosto e que eu sinto e que eu também desgosto em relação à série animada Star Wars Visions. Isso inclui bem mais a segunda temporada do que a primeira, porque eu lembro bem mais da segunda temporada do que a primeira. Long ago, a great warrior came to this village and entrusted our ancestors with this. Its power and responsibility now lie with you. Bom, vamos lá, eu vou fazer uma divisão aqui, eu vou primeiro comentar sobre a série como um todo de um modo sem spoilers, e quando eu for abordar mais os episódios em si, eu aviso pra quem talvez não tenha assistido, e aí vai ser uma área mais com spoilers. Tudo bem. De qualquer modo, Star Wars Visions se trata de uma série de antologia animada produzida pela própria Lucasfilm Animation, com o objetivo de trazer um pouco mais do universo de Star Wars, mas de um modo que não precise seguir uma regra, não precisa seguir a história cronológica, e sim que você possa fazer diversas histórias dentro do universo Star Wars que pode se passar em qualquer ano, em qualquer época, por assim dizer, entende? Então, principalmente na primeira temporada, ela ficou muito focada em ser uma obra trazendo uma visão de estúdios japoneses, porque tem muito disso também em relação a essa série animada como um todo, de que a gente tem que ter um pouquinho mais da visão de outros estúdios, de outras culturas em relação ao universo de Star Wars como um todo, entende? Porque o que a gente tem normalmente é dos americanos, é dos Estados Unidos, então todos os filmes, todas as séries animadas, Clone Wars, Rebels, The Bad Batch, todas essas séries são americanas. E Star Wars Visions vem com esse objetivo de trazer um pouco mais de representatividade para outras culturas poderem trazer suas ideias e suas noções em relação ao universo de Star Wars e com as suas próprias visões, entende? Então, principalmente a primeira temporada ficou muito colocada pelos estúdios japoneses. Todos os desenhos, se eu não me engano, pelo menos uns 7 deles, são produzidos por estúdios japoneses. Tem essa pegada de anime, por assim dizer, entende? Já a segunda temporada, ela expandiu isso e decidiu trazer representatividade de outros locais. Então tem de estúdio japonês, tem de estúdio, cara, que pelo menos me soa muçulmano, por assim dizer, de acordo com a representatividade, tem da África, tem do Brasil, não, acho que do Brasil não tem não. Tem da Espanha, da Irlanda, do Reino Unido, do Chile e da França. Então olha só quantos locais que não são só os Estados Unidos. E pra vocês terem ideia, principalmente na segunda temporada, o único episódio que é feito pelos Estados Unidos é o episódio mais fraco da temporada como um todo, entende? Então eu gosto muito da ideia dessa série porque, primeiro, a ideia é legal, a ideia de você trazer mais do universo de Star Wars de outras perspectivas é muito bacana. O lance de desenho, de você não ter, sabe, um só desenho fixo para o episódio, então se você não gostar daquele desenho, tá tudo bem, no próximo episódio a animação vai ser outra, assim como a história como um todo. Então se por um episódio a história não te pegou, no outro episódio a história pode te pegar e por assim vai sendo, sabe? São vários curta-metragens apresentando uma nova realidade, um novo personagem, um novo universo, por assim dizer, que não tem uma continuação e que muitas vezes te dá vontade de querer ver uma continuação, te dá uma vontade de querer ver aquilo ser mais explorado. Ao mesmo tempo que tem alguns desenhos, alguns episódios que são tão autocontidos, tão fechadinhos, que é simplesmente uma delícia. Você poderia ver mais, você talvez gostaria de ver
como chegou aquilo, ou pra onde vai dar aquilo, mas o que você tem ali já é uma base suficiente pra você falar, nossa, que episódio bem feito. Ao mesmo tempo que o que eu acho mais legal é a duração dos episódios, né? Todos os episódios têm ali em média de 13 a 20 minutos. Alguns episódios são tipo 12 minutos, outros episódios são tipo 18 minutos. Mas ainda assim, são episódios gostosos de assistir, eles passam muito rápido, sabe? Em nenhum momento, eu acho que os poucos episódios que trazem uma sensação cansativa é exatamente porque a história não é tão legal, a história não pegou tanto, não tem tanto o que se explorar ou fazer com aquilo, sabe? Mas o que eu gosto principalmente é isso, é como a Lucasfilm decidiu dar essa mão livre para vários artistas mostrarem o seu potencial e ao mesmo tempo o seu carinho e o seu amor com o universo Star Wars, porque aí você cria a história que você quiser, faz o que você quiser com os personagens e por aí vai. Eu lembro que quando eu olhei Star Wars Visions de primeira, eu tinha essa visão de que o Star Wars Visions era um orife de Star Wars, entende? Então eles iriam mostrar histórias alternativas do universo Star Wars dentro do universo Star Wars, por assim dizer. Mas não ficou nisso. Em nenhum momento nessas duas temporadas aparecem os nomes Skywalker, Rey, sabe? A galera do Rogue One, Han Solo, Leia. Não, esses personagens não aparecem. São sempre novos personagens que podem estar passando por aquelas épocas que aconteceram, os filmes, e ao mesmo tempo podem estar bilhões de anos à frente ou bilhões de anos atrás, entende? Até porque Star Wars tem muitos anos, e a gente simplesmente por tanto tempo ficou preso apenas a algumas épocas. Então eu gosto muito da noção que essa série tem como um todo, dessas visões que são apresentadas não só dos estúdios, dos artistas, mas também de visões diferenciadas em relação à força, em relação ao Sith, em relação às outras pessoas que podem não ser apenas preto no branco, entende? Então, enfim, eu gosto muito da pegada da série, gosto muito da dublagem, não vi nenhum episódio no original, mas eu sei que os episódios têm uma dublagem referente ao local, né? Então, aparentemente, eles trazem dubladores espanhóis para o episódio que foi feito, sabe, pela galera da Espanha e por aí vai. Então eu gosto muito desse lance da produção e acho que a série tem muito a agregar, tem muito a crescer principalmente, sabe? Ela não só tem a crescer no nível de que ela pode ter umas 10 temporadas facilmente, porque, pô, você tá trabalhando com vários estúdios, vários tipos de episódios, são episódios que passam muito rápido, ao mesmo tempo que eu acho que é o tipo de série que a Disney e a Lucasfilm devia ficar mais de olho, porque tem certos episódios que tem tanto potencial e que foram tão elogiados pelo público, e crítica também, eu acredito eu, que a Disney e a Lucasfilm deveriam ficar de olho pra tipo assim, mano, e se a gente fizesse um filme focado nisso, fizesse um filme com uma ideia parecida com essa, sabe? Em vez de ficar só focando no universo Skywalker, no lance das séries, no lance dos filmes, traz algo diferenciado. E aí é a partir daí que eu vou seguir pra falar dos spoilers, porque eu vou focar nos episódios. Mas enfim, se vocês querem ter pelo menos uma noção dos episódios que eu mais gostei, caso você ainda vá assistir, eu diria que da primeira temporada foi o episódio 4 e 5, e também o primeiro, e da temporada 2 foi o episódio primeiro e o 8º. Sério, esses episódios me pegaram demais, no nível de eu ficar arrepiado assistindo. Acho que da primeira temporada tira o primeiro episódio. O primeiro episódio é um bom episódio, mas o episódio 4 e 5 foram episódios que eu falei, nossa, que eu fiquei chocado, que eu fiquei, cara, que história legal, que história que eu gostaria de ver um pouquinho mais, entende? Então, enfim, fica aí essa minha opinião em relação a isso. E só aqui corrigindo um erro, que eu olhei aqui depois, eu falei que lançou no passado, mas na real lançou em 2021. Cara, como o tempo passa rápido, né? E até porque depois eu fiquei assim, ó, nossa, não, mas calma, se foi ano passado foi muito rápido mesmo, porque, pô, foi no meu aniversário que saiu a segunda temporada, a primeira temporada. Então, tipo assim, pô, pra já sair nesse ano, não, deu mais de um ano. Então, enfim, 2021 saiu a primeira temporada e agora sai a segunda temporada. Não sei se vai sair em 2024 ou já a próxima temporada, mas fica aqui a minha opinião em relação a essa série como um todo, que eu achei bem legal, bem gostosa de assistir e que me trouxe uma sensação muito de quadrinhos. Eu acho que essa foi a coisa mais legal de ver nessa série como um todo. A sensação de que a cada episódio eu tô lendo um quadrinho diferente que é desenhado e escrito por um artista diferente, sabe? E é uma sensação muito boa de tipo assim, tá, eu tô vendo visões diferentes do universo Star Wars com novos personagens, sabe? E esperando que algum dia eu veja algum deles se encontrando, se reunindo de alguma maneira, sabe? Sempre há aquela esperança. Então, enfim, essa é a minha opinião sobre Star Wars Visions. Não é uma série, tipo assim, porque eu acho que não tem que ser uma série, nossa, perfeita. Porque
o único objetivo dela é exatamente esse, tipo, trazer visões diferenciadas. E eu acho que até o momento ela tá ótima. Em relação a temporadas, a segunda melhor da primeira, em relação a ter episódios mais legais e consistentes e que fogem um pouco da linearidade. E eu acredito que quanto mais for evoluindo em relação a isso, melhor vai ser, entende? Melhor vai ficar. Porque a primeira temporada tem episódios mais fracos em comparação com a segunda tem bem menos. Então, eu só espero que quando chegar na temporada que tiver só episódio perfeito, pô, aí vai ser a temporada perfeita. De resto, Star Wars Visions é uma série muito legal que vale muito a pena você dar uma chance ou assistir, principalmente se você gostar do universo de Star Wars. Agora indo para os spoilers. You've been guided by the Force since you were born. At last, the moment arrives. Gente, vamos lá, eu vou tentar ser o mais sucinto possível em relação à primeira temporada, porque como faz muito tempo, como eu vi lá em 2021, eu já não lembro de muita coisa e eu não revi os episódios. Então assim, olhando aqui, que eu tenho a Disney Plus ligada aqui do lado, o primeiro episódio eu gosto bastante, eu lembro que eu achei muito legal, principalmente em relação à animação. É um dos episódios mais inventivos e divertidos e que tem uma sensação de quadrinho muito legal da animação em preto e branco, da brincadeira com a luz vermelha. É um episódio muito bacana, sabe? Do cara sendo procurado e lutando. Toda a ideia desse episódio é muito legal e eu gostaria de ver sendo trabalhada, ser mais destrinchada em relação a um filme ou algo do tipo. O episódio Balada de Tatooine é um dos episódios mais fracos. É um episódio que eu lembro que teve uma sensação muito bobinha, muito tipo, nossa, uma corrida, não sei o que e tal, e acaba e eu tipo, tá bom, entendeu? Foi isso, essa foi a sensação. O episódio 3, que se trata dos gêmeos, eu já curti bastante. O lance de ter o irmão contra a irmã me passou muito uma sensação de um universo onde o Luke e a Leia se viraram um contra o outro. Uma decidiu, eu não lembro qual dos dois, eu acho que é a garota, né? A garota fica do lado do vilão. E aí eu fiquei, nossa, imagina, toda a ideia do episódio, principalmente por ele não dar nome aos gêmeos, e o título do episódio ser Gêmeos, que é exatamente o que o Luke e a Leia são, me passa muito uma sensação de ser uma visão alternativa do Luke e da Leia, entende? Então foi o episódio que mais me trouxe essa ideia de que a série Star Wars Visions poderia ser um orife de Star Wars. Porque o tempo todo eu via o Luke e a Leia, principalmente quando o episódio termina com o garoto olhando os dois sóis. Lindo, lindo, eu gostei bastante desse episódio. O quarto episódio, A Noiva Aldeã, é o meu favorito. Eu simplesmente adoro esse episódio pela cena principal de quando a garota se revela Jedi e liga o sabre amarelo. Eu lembro que teve alguma frase dela que na hora arrepiou o meu fiofó e eu achei do caramba. Tipo, eu não lembro muito do que acontece nesse episódio, mas eu lembro que toda a trama me prendeu e quando vi a revelação dessa garota eu achei, nossa, o ponto alto, assim. Foi um momento muito empolgante pra mim como um todo, principalmente porque até me relembrou um pouco a Rey pensando no sabre amarelo, cabelinho preto e tudo mais. Então, enfim, eu achei bem legal esse episódio. O episódio 5, O Nono Jedi, também é um dos meus favoritos, exatamente porque ele cria toda uma trama em relação a buscar os Jedis, a um encontro de Jedis, a um lance de sabre de luz ali. E eu lembro que tem um momento que, se eu não me engano, tem uma revelação de que todo mundo ali, a maioria ali é Sith, é vilão, é não sei o que, é um negócio armado, sabe? Então vem revelação e aí é luta, aí é sabre roxo, amarelo, verde, azul, é do caramba. Eu lembro que eu achei do caramba esse episódio. Pode ser que eu esteja até falando errado desse episódio, mas eu lembro de ter curtido pra caramba esse episódio, foi um dos meus favoritos e eu realmente queria ver mais do universo dele. O episódio 6, que é o T0B1, é um episódio que por mim parece que trouxe o Astro Boy pro universo Star Wars. É um episódio bem gostosinho, bem bacaninha, bem infantil, mas ao mesmo tempo legal, entende? Eu acho que ele tá entre os mais fracos exatamente por ser mais bobinho, mas é um episódio que foi mais gostosinho pra mim de assistir do que o episódio 2 de Tatooine e do que o próximo episódio que eu vou comentar, que é o 7º, que é o Ancião. Cara, eu lembro que simplesmente não me pegou esse episódio. Ele tem uma sensação, uma coisa crua, dark, que ele quer passar, mas não me pegou assim, eu achei meio chato, sabe? Não gostei assim desse episódio tanto. Se eu não me engano, cara, eu coloquei como ou o pior ou o penúltimo pior da primeira temporada. Porque eu realmente achei um episódio chato, sabe? Ele tem ali uma história da mestra, não sei o que, aí o cara morre, pá, mas não me conquistou esse episódio como um todo. Agora, o 8º episódio, Lupe e Ocho,
Eu não lembro desse episódio, mas eu lembro de ter gostado, entende? Tipo assim, eu olho pra cara dele, eu olho pro nome e eu lembro que foi um dos que eu mais gostei, de que eu assisti e saí feliz do episódio, de eu marcar na cabeça que o Lope e Ocho tava entre os primeiros lugares de melhores episódios. Então, enfim, é isso. Não lembro do episódio, mas eu lembro que eu gostei bastante do episódio. E o nono episódio é da Akakiri. Não faço ideia. Eu acho que deve ter ficado entre os mais fracos ali, porque eu realmente não lembro absolutamente nada desse episódio. Nem lendo a sinopse, eu lembro desse episódio. Tipo, deve ter sido um episódio médio, assim. Não achei nada demais, entende? Deve ter ficado ali em antepenúltimo lugar entre os 9 episódios da primeira temporada de Star Wars Visions. Agora, indo pra segunda temporada, o primeiro episódio, intitulado Sif, é um absurdo em história e um absurdo em animação. A brincadeira com a arte, com a pintura, do fato de que a Sif gosta de pintar e tudo mais, e de o fato de ser uma Sif que deixou de ser Sif, está sendo procurada por um Sif e se rebela contra a Sif. Nossa senhora! Mano, só o fato de ser uma pessoa que foi Sif e se rebelou e deixou de ser Sif já torna essa mulher extremamente interessante. Eu veria um filme dela muito fácil. E principalmente se fosse nesse estilo de animação, sabe? Nossa, me pareceu um estilo de animação tão inventivo, tão diferente a lá Homem-Aranha no Universo, por assim dizer, que putz grila, eu veria 1h30 fácil se fosse tão bem orquestrado e desenvolvido como foi nesse episódio, assim. Toda a história, toda a trama, toda a correria, eu achei muito, muito bom. O segundo episódio também, que intitula Screechers Rich, que traz a garotinha sentindo que ela tem um propósito, que ela tem que fazer alguma coisa, aí ela encontra uma velha e a velha é uma bruxa do caramba, a Sif tenta matar ela, ela sobrevive, e aí ela acaba se encontrando com uma Sif, que por mim eu até tive uma dúvida, eu até perguntei pro Gustavo, porque eu falei assim, velho, mas me parece a Ser da Luz, que ajuda a Ahsoka lá num episódio específico de Clone Wars, só que não, ela tem um olho, né, de Sif assim, e o fato de que o objeto que estava se comunicando com a garota era vermelho, né? Então, enfim, eu gostei muito da pegada desse episódio porque traz uma garota que ela parece que é escolhida, que ela tem um potencial futuro como se ela fosse um Luke Skywalker da vida, só que não é pro lado bom da força, é pro lado negro da força. Então, enfim, quando acaba o episódio, acaba de uma forma que eu fiquei querendo ver mais, eu fiquei querendo ver pra onde que ia dar a história dessa garota. Foi um ótimo episódio, por mim não é melhor que o primeiro, mas ainda assim é muito bom. O terceiro episódio traz um episódio titulado Nas Estrelas, de duas irmãs que... Cara, eu acho que elas buscam uma certa vingança em prol do mundo. Eu sei que elas fazem um ataque ao Império, né? É o que eu lembro, assim, desse episódio. E foi um episódio legal, divertido. Eu lembro que eu gostei desse episódio, a forma como ele é orquestrado, a animação que tem uma sensação stop motion ali, né? Todo bonequinho, assim, das personagens e o universo delas. Eu gostei bastante da relação das duas, gostei do que elas fazem, do lance ali da força e tudo mais, né? De que a garota mostra que ela tem a força. Então, enfim, foi um episódio muito bacana e divertido também. O episódio Eu Sou Sua Mãe é totalmente esquecível pra mim. É muito sem graça esse episódio, sabe? Só o lance ali de nave. Não tô falando que tem que ser Jedi, entende? Mas não pega a trama assim. A garota tem um sonho, aí tem a mãe dela e tal, se ajuda ali. E quando acabou o episódio eu já tinha esquecido, entende? Então, enfim, eu realmente esqueci desse episódio. Eu vi semana passada. Agora... O episódio 5, Jornada à Cabeça Sombria, é do caramba. Eu achei muito legal esse episódio, porque o protagonista do episódio é um garoto que ele tem uma vibe de Anakin Skywalker. Ele é Jedi, mas ele tá dando indício de que ele pode ir pro lado negro da força. E ele acaba saindo com essa garota que tem um aspecto de Paul Dameron, de Han Solo da vida, né? Que ela tá em busca de algo e que vai ajudar em relação aos Jedi, Sith, como toda a batalha que tá acontecendo, que do jeito que indica tá se passando na época do Império. E aí esse garoto, ele é atacado no meio disso, ele é testado em relação ao lado negro da força, né? E o lance é que no final do episódio ele vence e se junta a essa garota formando uma dupla muito dinâmica. Tipo, o jeito dos dois se comunicarem é muito daquele tipo assim, não gosto de você, mas gosto de você, sabe? Fica se quicando, mas se dá bem como dupla. E eu achei muito legal. Pô, a interação dos dois, e quando acaba o episódio, os dois interagindo ali, eu achei muito bacana mesmo o episódio, o teste do garoto também. Eu fiquei tenso, sabe, pensando, caramba, será que ele vai planar a força e aí vai ferrar com ela ou vai dar um outro jeito? Então, enfim, eu gostei bastante deste episódio. O sexto episódio, A Dançarina Espiã, eu achei muito da hora também, porque ele tem plot twist em relação ao fato de que o cara
que pegou o filho dela, não era o cara que ela achou que era, e que na verdade era o filho dela que treinou pelo cara, sabe? Foi uma revelação de eu sou seu pai, só que eu sou sua mãe, em níveis diferentes e ao mesmo tempo trabalhando dentro do Império, não tendo coisas de Jedi, sabe? De sabre de luz ou algo do tipo, e sim sendo dançarinas espiãs dentro do lance do Império. E foi bem legal também ver os Stormtroopers ali, sabe, em um botequinho deles, onde eles tiram a máscara, se divertem, falam besteira e veem uma mulher dançando muito bem, e todo o estilo da animação pra dança dela, muito bonito também. Então eu achei bem legal esse episódio, eu gostei bastante desse episódio. O 7º episódio, Os Ladrões de Gulak, eu achei também bem legal pela forma que ele traz uma animação diferente, ele traz muito da cultura muçulmana, da cultura paquistanesa, por assim dizer. Eu lembrei muito de Miss Marvel, por assim dizer, com esse episódio. E traz essa garotinha que ela tem a força, né? Ela tem a força, mas ao mesmo tempo ela não tá se tocando de que ela não deve usar a força no mundo em que ela vive. E aí o irmão dela tem que se virar pra proteger ela. Eu gosto da angústia que o episódio traz, ao mesmo tempo que traz um pouquinho de preguiça e infantilidade no fato de que a garota, pô, ela realmente não se toca, sabe? Parece que tem certos momentos que fogem do controle, sabe? Que passam do limite no quesito de que ela tá fazendo merda e ela não tá percebendo que ela tá fazendo merda e ela vai ferrar com todo mundo. Então, nesse aspecto, foi uma única coisa que me incomodou do episódio, porque de resto eu gosto muito de como a trama vai evoluindo. Aí eles encontram aquele lugar que aí tem uma Jedi, a Jedi protege a garotinha, e aí, enfim, segue um outro caminho do irmão, o irmão vai pro um outro caminho. E enfim, eu gosto muito de como esse episódio, ele até se conecta com o 2º episódio, de uma pessoa que tem um propósito, que tem um futuro, que ela realmente abdica do que ela tem, da família, dos parentes, porque o potencial dela é muito maior para a galáxia do que ela mesma pode imaginar. E enfim, segue um caminho totalmente diferente, né? É interessante em comparação, porque esse episódio é realmente uma garota que vai pra luz, enquanto o episódio 2 foi uma garota que foi pro lado negro da força. Enfim, aí a gente tem o episódio 8, que é o Poço, e esse episódio é simplesmente espetacular. Lindo! Lindo! O fato de ter pessoas escravizadas pelo Império trabalhando pra conseguir um cristal, aí essas pessoas são largadas por isso, e aí um garotinho tenta subir um negócio que me lembrou muito o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, né, que ninguém consegue subir ali o negócio, aí mais um garoto consegue, e aí um garoto que acredita na luz, que fala que as pessoas têm que acreditar, sempre com aquela sensação de esperança que o universo Star Wars sempre trouxe, né, e aí o garoto vai pra lá, fala o que ele tem que falar, mas ele acaba sendo morto. Me trouxe até uma pegada séria ao estilo Endor, sabe? De que as coisas não dão tão certas como a gente gostaria. O garoto é morto e aí o Império vai lá ver de novo o povo e ferra com o povo. Só que aí o povo acreditou no garoto e todo mundo vai ali com a lanterninha contra os Stormtroopers do Império pra ajudar o povo que tá ali. E aí a garotinha leva o cristal e no treinamento momento, ela que fez todo mundo acreditar na luz, que fez todo mundo acreditar em algo melhor, na esperança, ela faz o cristal dela virar azul. Pô, tomar no rabo, a menina tem a força, velho. Cara, juro, quando o cristal começou a mexer e ficou azul, eu me emocionei. Foi o primeiro episódio em Star Wars Videos que eu me emocionei. Sério, a lágrima subiu e eu arrepiei inteirinho. Muito, muito bom. Que episódio excelente, sério. Nossa, eu fiquei apaixonado por esse episódio. Acho que é o meu episódio favorito de Star Wars Vision até agora. E o 9º episódio é a canção de Al. Não sei muito o que dizer, assim, eu gostei muito do estilo de animação, é um estilo de animação diferente, traz um ser ali muito fofinho, e aí toda a pegada da principal ali, né, da Al como um todo, da canção dela, que transforma os cristais vermelhos em cristais... Eu não sei agora se fica branco ou se fica... Não, volta a ser o que era antes, né, é até interessante, porque normalmente a gente tem essa pegada da história de Star Wars de que o cristal fica vermelho porque você matou, né, fez sangrar o cristal azul ou verde ou qualquer que seja a cor, aí fica vermelho. E aí se você consegue purificar esse cristal, ele fica branco. Só que no caso a garota, ela canta e ela traz de volta, em vez de ela purificar e ficar branco, ela faz os cristais voltarem a terem suas cores. Então, enfim, essa pegada mitológica da história foi o que mais me chamou a atenção, que foi o que eu mais achei interessante e que foi mais o que fez eu querer ver mais. Então, enfim, por esse ponto esse episódio ganha bastante. Não necessariamente é um grande episódio ou tem uma trama muito boa, mas essa pegada mitológica do episódio foi muito interessante, muito divertida e eu passaria mais tempo vendo este universo por conta disso. Até porque aí no final do episódio ela se encontra com a mulher e ela vai junto com a mulher e se despede do pai dela, ou do irmão dela, do primo dela, enfim, do parente dela ali.
e segue seu rumo porque ela tem um propósito para a galáxia. E, cara, ela ajudaria pra caramba. Pô, chega em qualquer ali, canta pra todo mundo e o negócio vai ser outro. Então, enfim, foi um episódio que trouxe uma coisa muito interessante e eu gostei. Let's make this our best show ever! Então, galera, esta é a minha opinião sobre os episódios de Star Wars Vision. Essa é a minha opinião sobre Star Wars Vision como um todo. E eu quero saber a sua. Eu quero saber o que você acha de Star Wars Vision. E quero saber qual é o seu episódio favorito da segunda temporada e da primeira temporada, se você relembrar sobre a primeira temporada como um todo. Pode falar aí o que você concorda, o que você discorda do que eu falei aqui. Fazer a sua listinha de melhores episódios se quiser também. O meu, eu acho que dá pra ter uma ideia pelo quanto eu elogiei certos episódios, né? Então, enfim... Eu, pelo menos, queria deixar a minha opinião sobre esses episódios. Eu fico pensando como é que eu posso fazer nas futuras temporadas, né? Se eu faço um vídeo falando dos episódios, se eu faço um vídeo reagindo aos episódios. Mas não sei se todos os episódios também valem a pena, entende? Então, talvez o negócio tipo assim, então, recomenda aí um episódio que vocês querem que eu reaja, algo do tipo. Enfim, não sei como que eu poderia fazer. Até porque Star Wars já não é um negócio que dá muita visualização. Que vale muito a pena fazer algo do tipo. E aí, pô, se for reagir, então vai dar um trabalhão. E aí, nossa, teria que ter um público realmente muito forte aqui já de Star Wars. Mas aí, até lá a gente vê o que a gente pode fazer. Tem bastante tempo, né? Vai que cresce também fãs de Star Wars por aqui dentro desse canal. Mas, de qualquer maneira, eu gosto muito deste universo. Gosto muito de falar sobre Star Wars. E vocês vão perceber isso com os futuros vídeos que terão nas próximas 2 semanas. Neste mês de maio, de May the Force be with you. Beleza? Então, enfim, esta foi a minha opinião, não deixe de deixar a sua, e a gente se vê em um futuro vídeo de review de série, de filme, ou até mesmo de Star Wars. Muito obrigado, que a força esteja com você, valeu, falou!